Boa tarde, minha gente. Começando essa live super esperada aqui com vocês. Hoje para falar de um tema muitíssimo importante, onde eu e a Gisele, que vou recebê-la daqui a pouquinho, escolhemos assim com muito carinho, muito cuidado esse assunto para trazer para vocês, porque de fato é algo que mexe, né, muito com todos nós e que faz parte da vida de cada um de nós. Nem todo mundo é mãe, é pai, mas todos nós somos filhos. E a forma com que nós fomos gestados, a forma como nós chegamos aqui no mundo, a nossa infância, os nossos primeiros relacionamentos ali dentro do âmbito familiar, eles moldam e determinam muito a nossa vida, os nossos comportamentos, aquilo que a gente pode chamar de destino também. Então, hoje a ideia é que a gente tenha aí um bate-papo leve, mas com muito conteúdo, com muito embasamento. Tanto eu quanto a Gisele somos neurocientistas, estudamos a neurociência há bastante tempo. E então a gente não quer trazer só essa base terapêutica, mas essa base da neurociência para explicar para vocês entenderem de uma vez por todas onde tudo começou. Bom, eu vou chamar a Gi aqui, porque ela já chegou. Vocês estão me ouvindo bem, Gi? Você está me escutando? Vamos esperar a Gi entrar aqui. Gi, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Me ouve? Eu escuto. E você, tá me ouvindo? Tô ouvindo super bem. Tá, eu tô te ouvindo um pouco baixinho. Eu acabei de sair de um evento, eu estou em outro evento, mas assim, parei para a gente falar, porque o assunto e o evento que eu estava anterior, ainda mais sobre tecnologia, trouxe muita coisa. Eu imagino, eu vi. Acabei de ver seus stories cheios de robozinhos. O que é aquilo? Me conta. Então, gente, a gente vai trabalhar hoje muito com o robô. E ele vai nos ajudar, nos auxiliar, mas a gente tem que lembrar que o humano, o contato humano, ele é primordial. E às vezes a gente olha aquilo, eu tinha cachorros, eu filmei várias coisas, depois eu vou trazer até para vocês, e até os insights que eles estavam trazendo por trás. Mas se a gente não humanizar, não tiver esse olhar humano, não adianta você ter ele e você não saber conversar, não saber lidar, não ter a sensibilidade. É muito mais sobre a sensibilidade mesmo, né? Uhum. Estar nesse lugar de usar a tecnologia e a inteligência artificial a nosso favor, né? Uhum. Gente, a Gia, ela é da área de tecnologia, mas ela Sim. também é mentora de comportamento humano, tem toda uma bagagem aí dentro do desenvolvimento pessoal, dentro dessa linha terapêutica. A gente se conheceu fazendo uma pós-graduação juntas e um outro programa também. Então, assim, são conexões que a vida entrega pra gente de presente. E a gente está buscando, né, o mesmo objetivo, que é compartilhar esse conhecimento e transbordar esse tanto de coisa que a gente vê, que a gente estuda, que a gente aplica no dia a dia na nossa vida e também na vida dos nossos clientes. Então, como eu comecei falando, né, nem todo mundo é mãe, nem todo mundo é pai, mas todos nós somos filhos, todos nós viemos de um útero, todos nós nascemos, seja de um parto normal, seja de uma cesariana. Todos nós tivemos infância. E como a minha professora de neurociência do trauma gosta muito de falar, o que os 8 bilhões de seres humanos espalhados por esse planeta têm em comum é: todos nós nascemos com o cérebro imaturo. Vamos começar falando sobre isso, Gi? Você quer se apresentar um pouquinho para a galera que te conhecer? Fala um pouquinho aí da sua caminhada.
Então, eu queria entender um pouco, assim, Nath, se você souber explicar para as pessoas o que dentro da nossa gestação causa, quais são os efeitos do nosso comportamento, tudo, o que tem a ver a gestação, o que a mãe sente, principalmente porque, assim, o que a gente ouve muito falar? Os bebês, hoje em dia, o que acontece? Tudo que a mãe sofre dentro da barriga, ele absorve 300% mais. Você pode nos explicar um pouco mais, até para todo mundo que entrar, assim, que queiram saber o que está por trás, porque isso é o que reflete hoje no nosso comportamento, né? Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco mais, assim, com o seu olhar, e aí eu explico um pouco do meu olhar. Tá, ótimo. Antes de começar, assim, você tá me escutando bem? Porque pra mim a sua voz tá bem baixinha, Gi. Está muito Não sei baixo? se eu. Você me ouve Tá agora, bem melhor. baixinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar meu fone. Se alguém que estiver ao vivo aqui puder dar um feedback pra gente, se tá ouvindo bem a Gi ou se sou só eu que tô ouvindo mais baixinho. E agora? É, continua no mesmo volume, mas vamos seguir. Eu acho que pode ser eu. Deixa eu tentar aqui aumentar o volume, mas vamos lá. Bom, peraí que eu fui ligar o fone aqui. Gente, ao vivo é assim, né? Fui ligar o fone aqui, tava com o professor falando de fundo. Deixa eu desligar o Dr. Gaber aqui. Olha só. Falando um pouquinho, né, sobre a visão da neurociência, o que a gente estuda, o que a gente entende, né? Que dos 0 aos 3 anos de vida, o cérebro, né, infantil, ele forma mais de 1 milhão de conexões neurais por segundo. Então pensa, né? Isso desde lá embriãozinho. Então, essa velocidade de conexões, essa velocidade dessas informações que estão chegando, que estão sendo armazenadas ali naquele corpo ainda em construção, ele fica ali, dentro, né, desse corpo que hoje sou eu, essa mulher que está aqui, hoje é você, Gi, e cada um de nós aqui. Então, esses primeiros 1000 anos de vida que a psicologia da gestação e do nascimento coloca, né, como janela crítica, é a nossa primeira janela crítica de desenvolvimento e de neurodesenvolvimento, ela é fundamental para formar ali o nosso sistema de imunidade, o nosso bem-estar, o nosso sistema regulatório. Né? Claro que o sistema regulatório ele vai começar a ser desenvolvido lá para frente. O nosso crescimento, o nosso processo de aprendizagem. Então, tudo que acontece dentro dessa janela crítica, né, esses primeiros 1000 anos, ele não é uma sentença, mas eles vão ser os primeiros imprints de tudo aquilo que a gente vai viver ali ao longo da vida. Pensando também nesse olhar da neurociência, o nosso cérebro, ele se desenvolve de trás para frente ou de baixo para cima, né? Se assim ficar melhor. Então, primeiro, o que começa a ser desenvolvido ali dentro do ventre da mãe? No primeiro trimestre, o que está acontecendo ali é o desenvolvimento do nosso sistema reptiliano, né? Então, tá ali, é sobrevivência, é o instinto. Só lá no último trimestre da gestação e aos 21 anos de vida, mais ou menos, que a gente vai estar ali com o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte que fica logo aqui atrás da nossa testa, desenvolvido. Eu acho que a Gi caiu. Eita, Gi. Deixa eu chamar ela de novo aqui. Gente, só um minutinho. A Gi tá em um evento em São Paulo, então talvez a conexão dela esteja falhando um pouquinho. Voltou, Gi? Caí sem querer, gente. Não sei o que aconteceu aqui, mas parece que não querem que a gente fale sobre isso. Não, mas nós vamos falar sobre isso. E vocês, inclusive, vão encaminhar essa live depois para outras pessoas
saberem entender desse assunto, tá? Porque é muito importante. Principalmente nessa época onde a gente está vivendo tantas crises de saúde mental, né? Entender onde tudo começou, de onde tudo vem, é muito importante. Mas gente, só para não perder o raciocínio, então eu estava falando que ali essa parte, né, executora do nosso córtex pré-frontal, só vai estar formado ali mais ou menos aos 20, 21 anos de idade. Então, assim, nesse primeiro momento, nessa primeira janela crítica de desenvolvimento, né, tudo o que a mãe está passando, tudo que aquele ambiente ali daquela gestação está sendo, que aquela gestante está vivenciando, vai ficar armazenado, né? Então, se é uma gestação onde a mulher, né, ela está se sentindo mais ansiosa, ela está com medo, ela está passando por algum tipo de estresse, qualquer tipo de estresse, Nayara, nem todo estresse ele vai virar um trauma, né? Isso tudo tem que ser analisado, né? São probabilidades, a gente precisa analisar caso por caso. Mas se é um estresse crônico, né? Vamos colocar aí, você que veio, né, Gi, do mercado corporativo de muitos anos. Quantas mulheres ali gestaram seus filhos em um ambiente, né, de trabalho é, estressante, onde tinha ali abusos emocionais, onde, né, a mulher sofria ali algum tipo de violência emocional, de sobrecarga, de estresse até tóxico E mesmo. o importante, a gente também enfatizar aqui o que que acontece, porque assim, é a realidade delas, elas têm que trabalhar, elas estão Sim. gestando, e aí tem metas, elas têm que cumprir muitas coisas, então tudo que elas estão sentindo ali vai diretamente no bebê. E para o bebê é 300% a mais do que a mãe está sentindo. Isso é muito importante a gente falar. Porque o que é normal pra gente, né? Vamos lá, você tá acostumado a trabalhar, você tá, né? Eu também tô, a gente tá ali no dia a dia fazendo, aí você tá acostumada, né? Todo casal tem os seus conflitos, tem uma discussão ali, ou sei lá, você perde uma pessoa, passa por um luto. Então, coisas que são normais para um adulto que já está emocionalmente desenvolvido, que já está totalmente, né, ali com o seu processo de desenvolvimento formado, é normal. Mas para um bebê que está ali nesse, né, nesse processo de multiplicação celular, de divisão celular, de crescimento, é muita coisa. Né? Então, tem um estudo que fala, né, analisando níveis de cortisol ali na placenta, na corrente sanguínea da mãe que está alimentando o bebê, que um episódio de estresse equivale mais ou menos a 300 doses de café, a 600 doses de café, de cafeína na corrente sanguínea do bebê. Então, ele fica hiperestimulado. E o bebê não entende, ele não sabe. Só que, né, a gente estuda muito e vê muito isso, que o trauma, ele não fica no passado, ele fica no corpo. Ele fica nessas memórias que a gente chama de memórias implícitas. A gente não tem memórias explícitas, né, antes ali mais ou menos dos 3 anos de idade. Quando a gente vai estudar a fundo o neurodesenvolvimento infantil, a gente vai vendo que ali, né, até esses 3 anos de idade, elas estão muito das nossas memórias implícitas. Claro que a gente tem outras memórias implícitas ao longo da vida, porque a gente não dá conta de lembrar de absolutamente tudo. Mas o nosso corpo, ele lembra, ele sabe. Então, né, se, por exemplo, e aqui, tá, gente, só uma observação importante. Nada aqui é para trazer culpa para a mãe, trazer culpa, né, para deixar mais pesado. Isso aqui é conhecimento e conhecimento transforma. É para trazer consciência, E para a porque gente tudo trazer pode ser tratado, tá? e também para mostrar como o nosso corpo reage. Às vezes a gente tem sensações e a gente não entende. Não. E a gente tem que liberar essas sensações, entender o que está por trás. E assim, a gente está numa era que, assim, como eu estava no evento da tecnologia, tudo, o que que traz essa era? A gente está acessível, a gente tem muita informação, a gente tem tudo muito fácil hoje na nossa mão. Mas a gente não tem o quê? Profundidade. Então a gente esqueceu de sentir. Às vezes o nosso corpo, ele demonstra coisas e a gente não entende o que ele está querendo nos trazer, nos conduzir.
observar isso. Isso é muito importante. É isso que a neurociência quer explicar. Porque, assim, esses padrões dos nossos comportamentos, às vezes a gente observar quem é, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo. A gente esqueceu, a gente não tem muita sensibilidade mais. Às vezes a gente E, nem se questiona, né, Gi? A gente vai então, tratando tudo como, ah, isso é normal, né? Isso é a gente normal. trata assim, é apenas um sintoma, essa enxaqueca, tudo que vai É. acontecer. E é o que eu mais escuto, né? Quando eu vou tratar traumas da gestação e do nascimento, quando eu vou fazer essa conexão dentro dos meus atendimentos e pergunto, né? Você sabe alguma coisa da sua gestação? Ou você tem a liberdade ali de perguntar para sua mãe? Não, foi tudo normal, foi tudo tranquilo, mas é isso, né? Normal do ponto de vista de quem? Né? Do ponto de vista da mulher adulta, ok, mas e do ponto de vista do bebê? Né? Então, assim, nem tudo que é normal pra gente é normal para um ser que tá em formação. Então, assim, o corpo, ele é o nosso primeiro sinal. É para onde a gente precisa olhar, né, Gi? A gente fica olhando muito para outros lugares, mas as nossas reações, né? Como é que a gente explica? A pessoa assim, pessoa que tem crises de ansiedade, mas ela, mas aí você vira e fala assim, mas você não tem motivo nenhum. Eu vejo isso muito nos adolescentes, né? Mas o adolescente está tendo crise de ansiedade, tá sempre ansioso, tá assim, tá assado. Mas não tem motivo nenhum, tem tudo, a vida tá assim, tá maravilhosa, olha os recursos que essa criança tem hoje. Ok, né? A gente tem muito mais recurso disponível. Mas quando a gente vai olhar para o histórico de gestação, talvez, desse adolescente que tá ali tendo muitas crises de ansiedade, toda uma crise de ansiedade, como exemplo, ou muita dificuldade de aprendizado na escola, ou muita dificuldade de relacionamento social, né, lá fora. Quando a gente olha para o histórico de gestação de nascimento, a gente vai encontrar muitas pistas do que é que aconteceu e por que que essa pessoa está agindo daquela forma, né? De onde veio essa ansiedade? Será que essa ansiedade, talvez uma ansiedade social, vem ali de um registro de muito estresse que essa mãe passou, por qualquer motivo que seja? Será que foi um registro de uma rejeição? Né? Porque você tem uma coisa que dói, e dói muito, é a dor da rejeição. Ô, Ná, me explica um pouco, eu gostaria que você explicasse até como foi a sua gestação, se você sabe, se você conversou com a sua mãe, o que, que aconteceu na sua gestação, e depois você é mãe, né? Então é super importante falar, eu sou filha, mas também sou mãe. E o que, que Sim. você entende, o porquê, o por trás de tudo isso, né? E a Uhum. importância da gente esclarecer, e se alguém tiver dúvidas, quiser saber alguma coisa, o que está atrás dos nossos padrões comportamentais, a gente está aqui para apoiar, né? Pessoas que Sim. têm dúvidas, Perguntem, às tá, vezes gente, não por entende favor, porque reações que sente no corpo, né? Eu acho que isso é super importante a gente falar aqui. perguntem, a gente vai ler aqui, vai tentar responder. Se a gente não souber, a gente traz a resposta depois, mas para a gente enriquecer essa live mais ainda. Mas você tá me fazendo as perguntas ao vivo, Gi? Pegou a terapeuta. Então, como diz a Ana, vamos de análise. Ó, a minha mãe, os meus pais engravidaram de mim, eles eram muito jovens. Então, eu nasci, minha mãe estava ali com 17 anos. E não, claro, não foi uma gestação planejada, não foi uma gestação desejada naquele momento, né? Mas foi, aconteceu, né? Foi como a gente diz, né? Foi um acidente. E olha que essas palavras têm impacto. Então ela né, descobriu a gestação e ela foi escondendo a gestação pelo tempo que deu. Né? Ela teve muita vergonha de contar para os meus avós, ela teve muita vergonha de contar para as pessoas, né? Naquele contexto daquela época. Ela ainda, né, estava estudando, acredito que ele terminar no ensino médio, sem uma condição financeira boa, né? A família da minha mãe veio de uma família de uma origem muito humilde, então um ambiente também de muita escassez financeira. E ela escondeu a gestação pelo tempo que pôde.
Quando ela contou para os meus avós, foi mais ou menos assim, ela contou em janeiro, os meus pais, os meus avós falaram, vai casar, né? Ela, eles casaram em fevereiro e eu nasci em março. Então foi tudo muito rápido. Um parto normal, né? Ela ficou muitas horas em trabalho de parto e ela conta que ela pedia muito anestesia porque ela estava sentindo muitas dores e demoraram muito para dar anestesia. Então já teve ali um sofrimento dela e o próprio sofrimento dela com certeza refletiu também em mim, refletiu no meu corpo, o processo, né? Ali dessa demora, talvez desse parto não tão humanizado, né? Porque hoje a gente fala muito de parto humanizado, mas na minha época, talvez na sua época também não, né, Gi? Não tinha essa história toda, né, que a gente tem hoje. E eu fui identificando muito, né, em mim essa questão do isolamento social. Eu sempre fui uma pessoa assim, embora seja bastante comunicativa, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu sou uma pessoa que não gosto tanto assim de lugares cheios, né? De estar exposta. E você acha que isso Eu impactou sempre muito? busquei, de alguma maneira na minha vida, ficar invisível. Embora nem sempre eu consegui. E eu lembro que eu tinha uma professora que falava assim, a sua presença ela já causa um certo impacto. Não adianta tentar fugir, não adianta tentar se esconder. E por muito tempo eu não entendia. Para você ter uma ideia, eu cheguei já a ir ao médico buscando tratar a fobia social. Falar, não, eu acho que eu tenho fobia social. Eu tenho muita vergonha, eu não quero me expor, eu não quero estar ali. E aí ele falou para mim, Nara, você não tem fobia social, né? Graças a Deus eu peguei um médico muito consciente, né? Olhou para isso tudo. Então só quando eu fui estudar, né? Já tinha olhado para isso em constelação, já tinha visto, né? Algumas questões de dificuldades ali, né? Do relacionamento dos meus pais, mas eu fui entender muito do que eu sinto e de como eu me organizei. Importante você falar sobre isso. E por que eu tô te perguntando? Porque isso, sobre a gente, como a gente conversa com as pessoas, né? Como a gente tá, se relaciona, gente, isso tem um impacto gigantesco. E às vezes a gente acha que a gente não se encaixa, às vezes a gente quer caber também em lugares que a gente não precisa caber. É muito engraçado, porque tem a rejeição, ao mesmo tempo tem o pertencimento. Por que que a gente quer Sim, pertencer em alguns lugares que não tem nada a ver com a gente, mas a gente busca aquele pertencimento que vem desde a barriga, né? E é muito é. importante trazer tudo É isso. muito. E assim, no meu caso, o que eu entendi muito foi assim: eu nunca busquei pertencer. Olha que engraçado, gente. Não sei se alguém se identifica com isso, tá? É isso, Depois se a alguém Gi vai. quiser perguntar, tirar alguma dúvida sobre isso, é importante porque a gente Ou está aqui até contar para aí o que apoiar. sabe, porque traz ao vivo aqui que a gente tenta dar uma pista do que pode ser, para Sim. onde talvez você precise olhar, tá? Nada de diagnóstico. Mas eu sempre fugi de pertencer. Sabe, eu fui aquela menina assim, que eu detestava fazer educação física, não gostava de nenhuma atividade em grupo, sempre fui muito desengonçada. Eu sempre fui muito autodidata, sabe aquela pessoa que gosta de estudar, que gosta de entender, que gosta de fazer, mas eu gosto de buscar. Eu nunca fui aquela aluna que levantava a mão para perguntar, porque eu queria assim que ninguém me visse. E o que era muito marcante em mim é que eu sempre tive essa coisa assim, eu não quero que as pessoas me notem, sabe? Então eu vou usar roupas discretas, cores mais discretas. Gente, até na roupa, tá? Até na roupa. Eu vou tentar usar mais preto, porque o preto vai me camuflar mais. Eu não Importante vou falar isso. eu vou usar. Eu lembro que teve um dia que eu postei uma foto com um batonzão vermelho. Falei assim: essa foto é uma libertação de muito tempo. Então, assim, até o esmalte vermelho. Eu vou usar um esmalte clarinho, nude. Eu vou usar um batom mais claro, porque minha boca já é grande, né? Ai, se eu colocar um batom vermelho, as pessoas vão me ver. Minha boca vai chegar antes e as pessoas já vão notar que eu tô ali. Então, assim, eu sempre dei um jeito de não pertencer. E olha que engraçado, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu me sinto muito excluída. Comigo já foi muito o contrário, né? Eu buscava não me encaixar, não excluir.
sabe? E a gente poderia, né, e em alguns profissionais que eu já passei ao longo da vida, trouxeram perspectivas que, na verdade, assim, não se encaixavam no que realmente eu sentia, sabe? Foi só quando eu entendi o porquê que eu tinha tanto essa coisa de, assim, eu não posso aparecer, mas por quê? A barriga da minha mãe não podia aparecer. Olha, isso é super interessante trazer se alguém se identifica com isso. Por quê? Porque assim, você foi gestada numa gravidez que a sua mãe não podia mostrar a barriga, não podia mostrar que ela estava grávida. E olha isso, você tinha dificuldade até de como você pode aparecer, como que você ia se posicionar, né? Vamos lá, como que eu me posiciono para a vida? Como que eu sigo para a vida, né? Isso é muito importante a Uhum. gente falar disso. É, e aí, assim, fica um lugar, assim, de não se posicionar mesmo. Eu falo que muitas vezes. Eu já disse não para oportunidades mesmo de estar em lugares de destaque, porque. E olha que engraçado, gente. Não tenho nenhum problema com capacidade técnica, com capacidade intelectual, com comunicação, muito pelo contrário. Se é um assunto que eu domino, eu sei, eu me coloco nesse lugar de assumir que eu realmente sei. E se eu não sei, eu vou buscar aprender, porque eu sou muito curiosa. Sim. Mas porque eu não queria me sentir exposta. E aí vem um outro ponto. Na verdade, não é porque eu tinha um medo de aparecer. É porque, no fundo, bate num lugar de assim: se eu for vista e as pessoas não me aceitarem, não gostar de mim, eu vou ser rejeitada. E quem é que quer ser rejeitado, gente? E aí, eu trouxe uma coisa muito interessante, assim, um dado interessante para compartilhar com Que vocês. legal isso. Depois eu vou te mandar esse artigo. É um estudo muito interessante que foi feito da neurociência, né, que mostra que a rejeição social ela ativa as mesmas áreas do cérebro associadas à dor física. Então, como Gente, que isso foi gente, isso medido? é super importante. Em um experimento clássico, né, em uma universidade, alguns neurocientistas se reuniram para fazer esses experimentos. Eles convidaram várias pessoas para participar de um jogo virtual de passar a bola. Era um jogo virtual e tinha ali centenas de pessoas participando. Só que em um determinado momento, um grupo de pessoas parava de receber a bola. Eles não jogavam, não passavam a bola para aquele grupo de pessoas. E eles estavam sendo monitorados por ressonância magnética funcional, que é uma ferramenta, né, da neurociência que foi Sim, desenvolvida pelos neurocientistas para fazer todo esse mapeamento. Então, eles queriam comprovar isso, né? exato. Então, né, as pessoas ali sendo submetidas, o que foi mostrado ali nessa ressonância? Que essa sensação de exclusão, de não estão jogando a bola para mim, me excluíram do jogo, não estão brincando mais comigo, ativava a mesma região, que é o córtex cingulado anterior, que é a região do cérebro onde a gente sente dor física, que é ativado quando a gente, sei lá, bate o dedinho na quina da porta, né? Tromba em alguma coisa. Então, E esse por que que estudo, às vezes ele a gente reage a algumas coisas que a gente nem sabe por que que a nem gente está sabe. reagindo? Eu acho que é Por que a importante a gente gente falar isso. sofre? Ah, aquela amiga não fala mais comigo, tô Não morrendo, respondeu aquela não mensagem que eu acabei de respondeu. enviar, aquela sensação, sempre uma sensação no corpo, né? O corpo ele vai dando indícios que a gente às vezes não consegue observar. Eu acho que isso é Por muito que, importante. né, assim, a pessoa terminou um relacionamento e ela quase morre, ela sofre, ela sente dor. Gente, porque Muita dói dor. mesmo, tá? É verdade, dói, não Dói, é? dói físico, né? Não Dói é, e assim, físico, é uma gente, é uma dor. dor tão física. Às vezes a gente sente um cansaço no corpo, uma dor que a gente não sabe o que que ele tá querendo nos mostrar. Por quê? Porque a gente Uhum. também não entende muito, muita coisa a gente não entende. A gente acha que é mais sobre o outro, mas também tem muita coisa que é nossa, né? Que a gente É, carrega e que a gente pode limpar de um lugar saudável. Acho que é importante a gente falar também sobre isso, sim. porque você só tem que olhar para isso. E que jeito que eu olho para isso? Tem que ir integrando, entendendo o que que o meu corpo, manchas no corpo. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tinha muita alergia.
do nada. Então eu falava que em mim ficava totalmente vermelho, ou eu comia alguma coisa e falava, nossa, o que será que eu comi? Não, gente, era o meu corpo, era o meu estado emocional me mostrando, meu corpo estava me mostrando, mas eu não conseguia enxergar, até eu entender, né? Então é muito importante a gente entender isso. E a gente não foi ensinada a enxergar, não é? Não, nem Não nossas mães, fomos. né? É. Então, assim, só para concluir esse tópico, esse estudo mostrou pra gente, né, que essa experiência emocional da rejeição, ela é muito mais do que desagradável. Ela é, de fato, dolorosa. E o cérebro interpreta isso como uma ameaça. Então, antes da gente, né, julgar ali o que uma pessoa está sentindo, por que uma pessoa sente mais que a outra, é importante a gente compreender, né, um pouquinho o contexto daquela pessoa, porque realmente não, às vezes não é drama, às vezes é um estado real de um gatilho de algo que a pessoa nem sabe que ela tem. Então, esse experimento reforça para a gente que o pertencimento ele é sim uma necessidade fundamental. E aí, só linkando com o meu caso, que eu vou perguntar do seu agora, Gi, eu me esquivei muitas vezes e ainda me vejo me esquivando em alguns momentos, em algumas situações, porque o meu corpo ainda lembra disso. A minha existência é uma ameaça. A minha existência não é algo assim tão divino. Por quê? Porque eu interpretei de alguma forma que eu vim no momento errado, que eu estava no tempo errado, que eu atrapalhei ali a vida dos meus pais. Então, assim, não é uma interpretação racional, né? E eu queria saber se Mas alguém que está foi assistindo se corporal. identifica com essa dor. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe que a gente está ali no momento que pode gerar essa gravidez, né? Assim, muitas mães, né? Sim. Eu não sou mãe, então eu não posso falar com essa fala, mas você é mãe, mas sou Uhum. filha. Então, eu fui investigar isso com a minha mãe, foi muito importante. Eu falei, mãe, como que foi? Como que a senhora me gestou? Como... Porque é importante a gente também saber, mas de um lugar hoje que a gente tendo essa consciência, a gente consegue melhorar, até como a gente vai para o mundo, como a gente fala com o mundo. E você tinha isso daí, né? Então, você sempre acha que você, como não foi, então, que a sua mãe teve que esconder. Então, você sempre acha que você não pode. E isso é muito importante a gente falar que alguém se identifica, alguém sente que quer colocar a voz no mundo, quer aparecer, porque, gente, isso aqui é uma câmera. A gente É. pode falar, independente, como a gente fala com pessoas ao nosso redor. A única Uhum. coisa que a gente está se olhando, né? E sabe, Gi, porque muitas pessoas falam assim, ah, mas eu procrastino muito. É, Vamos tirar essa ideia de procrastinação. ficou muito fácil essa Ficou fala, muito né? fácil, né? Ou senão a pessoa fala, ah, mas é porque eu tenho um diagnóstico de TDAH. Sim, aí tem Todo várias mundo agora outras coisas tem. para falar, né? E ok, o seu cérebro foi moldado, estruturado de uma maneira diferente, né? Que essa Sim. neurodivergência conta pra gente. Mas assim, qual é a raiz disso? Onde nasceu isso? E de novo, não é para culpar as mães, né? Eu não estou aqui culpando a minha mãe. Eu não sei como eu reagiria se eu tivesse engravidado na idade que ela engravidou, Sim, isso que é né? importante falar, porque ó, tem uma pergunta aqui da Flávia, muito importante, até para a gente discutir esse assunto. Gente, olha, Obrigada, como Flávia, pela você pergunta. começou a investigar essa situação? Qual foi o sintoma? Você tem ideia disso? Ô, Flávia, foram vários sintomas. Eu falo que eu busco me conhecer desde que eu entendo por gente. Sempre fui muito curiosa e sempre fui muito questionadora. Mas quando começou a me incomodar muito, foi quando eu vim para essa área terapêutica. Lá eu comecei a estudar tudo isso que eu faço hoje, mais ou menos em 2009. Mas eu entrei nesse universo para trabalhar ali em 2013, 2014. E aí eu comecei a perceber que
eu sempre estava trabalhando muito para os outros, organizando as coisas para os outros, né? A minha primeira formação mesmo, assim, dentro dessa linha terapêutica foi a constelação familiar. Então eu estava organizando workshop para os outros. Eu estava, sabe, sempre assim nos bastidores fazendo, mas e já com uma bagagem muito grande. Não só uma bagagem de estudos, mas uma bagagem de muitas coisas que eu já tinha trabalhado em mim, principalmente em relação aos meus pais, que é a coisa que é o tema que eu mais gosto de trabalhar. E aí eu via que quando eu tinha que falar alguma coisa, eu dava uma travada. Aí eu falava, não, 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 deixa outra pessoa falar, Nayara, explica, assume essa fala que não. Então, Você dava voz para o outro, eu dava né? voz pro Não outro. Eu sabia. começava a me esconder, sabe? E aí, eu fui chamada uma vez para palestrar na semana da enfermagem do Hospital Júlia Kubitschek, que tem aqui em Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E isso foi em 2015. E eram vários profissionais, era a Semana da Saúde e tal. E eu fiquei, assim, apavorada. E eu ia com um médico, que eu já trabalhava com ele, também constelador, a esposa dele também era consteladora e tal. E eu nunca tive problema com os atendimentos individuais, sabe? E aí ele falou, Nayara, não vou poder fazer. Surgiu uma urgência aqui, você vai ter que assumir. E eu fiquei meio maluca com isso, sabe? Eu falei, meu Deus, vai ter umas 300 pessoas naquele auditório. Quem sou eu na fila do pão? O que eu me vinha era isso. Quem sou eu na fila do pão? Primeiro, eu era muito nova. Hoje eu tô com 37 anos. 2015 eu tava com quantos? 26. Ah, gente, sou boa de matemática, não. Por aí, né? O que que as pessoas vão pensar de mim? Então ali eu fui, fiz, foi muito bom, fui muito elogiada, mas eu fui me sentindo uma impostora. E qual foi o comportamento que você sentiu? A Flávia até perguntou, como você começou a perceber esses comportamentos? A hora de falar, Nessas quais foram. fugas. O que você sentia no corpo? Eu acho que é importante a gente trazer também, porque são sensações que muitos aqui sentem, às vezes dá aquele calafrio, aquele suor, assim, a gente Uhum. não entende muito O que eu isso. sentia, o que eu fazia, né? O que eu fazia era tentar fugir, né? Dar um jeito. E o que eu sentia era essa ansiedade e um medo absurdo. Um medo Mas você absurdo. ia com medo ou não ia? Essa foi a primeira vez que eu fui. Que eu fui, enfrentei, foi ótimo, fiquei assim, né, horrorizada que deu certo. Mas ali eu saí dali com um incômodo. Eu falei, gente, eu preciso olhar para isso. Porque eu preciso Sim. ocupar o meu lugar. Eu sei que eu tenho algo importante para fazer. Eu quero ajudar muitas pessoas. Então, assim, esse medo, essa ansiedade, essa sensação de menos-valia, essa sensação de assim, eu sou uma impostora, quem sou eu para falar sobre isso? Sabe? De o que as pessoas vão achar de mim, e se eu falar alguma coisa errada. Então, eram esses os diálogos mentais que vinham, sabe? Mas assim, eu também sempre tive essa coisa de assim, tem que fazer, eu vou lá e faço. Eu tenho um lado executora também, mas faço com sofrimento. Hoje não, mas fazia com sofrimento. Então foi aí que eu comecei a investigar. Mas eu só consegui chegar na raiz disso Que é em importante a gente falar sobre a 2020. raiz, porque a gente vai investigar, o processo é delicado e a gente tem que passar pelo processo. O processo é muito importante, porque é no processo que a gente É, se liberta. sim. E Então começa foi a ali trabalhar quando eu nosso cérebro, comecei. né? É, foi ali quando eu comecei realmente a entender que nasceu ali. E aí as várias situações que eu fui passando ao longo da infância, ao longo da vida, né? Eu tive uma mãe também muito brava, muito. É ótimo, porque eu venho de uma mãe muito brava. E Então, isso nos assim, ajudou, era nos de uma época que tudo auxilia. resolvia batendo, né? Ai, Então nem eu fala. apanhei muitas Eu vezes. também. E isso também foi gerando muitos bloqueios, inclusive bloqueios corporais. Eu falo que até hoje eu sou uma pessoa que eu não sou muito de toque físico. Não encosta em mim, não fica me abraçando demais, não fica relando em mim, não.
Amei você trazer esse ponto, porque para mim sempre foi, gente, um dos lugares que mais de dor. Eu tive vários problemas por isso, eu não gostava que chegava, eu não gostava do toque físico, eu aprendi recentemente, não é algo que assim, gente, eu gostasse. Eu só abraçava quem eu confiava muito, e olha lá, malemar um beijinho, não toque em mim. E isso, gente, isso foi doloroso, porque eu entendi que é fisiológico, né? Na neurofisiologia, a gente aprende muito isso. O que o nosso cérebro está falando sobre o toque. Então, assim, a gente também vem de pessoas, nossa mãe, o que aconteceu, o que ela sofreu naquela gravidez, o que a gente viu na primeira infância. Eu acho que é legal a gente falar, porque a gente não gosta, né? A gente quer ficar assim, ó, não quero que ninguém chegue perto. E a gente vê muito isso. Hoje ainda existe muito isso. Você sente isso na sua maternidade? Isso o quê? Seus filhos, eles gostam do toque ou não? Porque eu ainda vejo muitas Gostam, crianças que não gostam, gostam de toque. Eu percebo isso em gostam. crianças. Eles Ai, são não me muito rela, ai, não carinhosos. me abraça, né? E assim, É, lógico, gente, a gente não tá aqui para falar sobre como que é, mas sim. você sofreu isso, então você Eu fez diferente sofri na sua. isso, mas é aquilo, né? Não começou comigo, mas terminou em mim, Isso é né? importante, é isso Porque que o a que gente eu quer penso falar para o assim, mundo, né? quando a minha mãe estava ali na função de mãe, me educando e me criando, ela não sabia nada do que eu sei hoje. Exato. Ela não tinha os recursos que eu tenho hoje, então eu também Sim. não, por muito tempo eu sentei na cadeira de culpá-la, né, por muitas coisas, mas hoje eu olho e falo, o contexto de vida que ela teve, as experiências de vida que ela teve, eu não sei como eu agiria se eu tivesse. Então, assim, a forma com que eu pude e posso educar os meus filhos é uma forma muito diferente, né? Sou uma mãe exigente, sou uma mãe ali que cobra e tal, mas não acho que precisa ser na base do tapa, da violência, né? Porque a gente escuta muito essa frase assim, e eu já falei isso muito. Ah, eu apanhei, mas eu não morri. Mas ficou marcas e você sangrou em cima de muita gente que não te feriu, né? Sim, e legal você trazer isso, como hoje você está com esse outro olhar e você atende muitas pessoas, porque às vezes a gente bate no outro porque a gente já foi muito ferido, e às vezes a gente nem entende porque a gente está Não ferindo o entende. outro. Não Não entende, entende. e a gente fere. Eu falo que eu era um trator desgovernado dentro do corporativo. Muito lá Sim. atrás, né? Lógico, depois eu fui lapidando, É. eu tive que ir para esse movimento, foi necessário na minha vida, foi muito necessário. Mas eu bati em muita gente, e não me orgulho, mas eu Uhum. ressignifiquei isso e eu espero que as outras pessoas também, porque eu também era muito machucada. Eu ouvi É. muitos feedbacks de lugares que não eram comigo, era muito mais, mas eu não me entendia, eu pegava aquilo, eu internalizava. Gente, é horrível. E é um Assim, se alguém sofrimento, se né? Porque identifica. eu falo que a pessoa que fere, e eu já fui uma pessoa que feriu muito também, né? Sim, somos todos filhos de pais feridos e ferimos Sim, muitas pessoas. eu acho que a gente sofre, não vou falar que a gente sofre mais, mas a gente sofre tanto quanto quem foi ferido, porque é aquilo, né? Até que se torne consciente, até que a gente veja que isso é um padrão de comportamento que eu tô repetindo e eu busco recursos para, né, me Exato. regular e melhorar isso em mim, a gente machuca a gente demais, Importante a sua fala. Por né? quê? Porque a gente não tem, muita gente não tem essa sensibilidade de entender ou a percepção de entender o porquê que por que eu tô machucando a outra pessoa? Porque assim, ela nem quer respirar, ela não quer entender, porque a respiração conta muito, a gente sabe, pro nosso Sim. cérebro, né? Então assim, gente, a pessoa mal falou uma coisa e você já ataca a outra pessoa. E às vezes, assim, não tem essa Mas o cérebro necessidade. foi moldado na sobrevivência, né? Na defesa. Exato. Então você tá Sim. ali, e olha só, uma pessoa que tá ali com nesse estado de alerta sempre ligado, né? A gente Eu tem o chamo de sistema simpático e overchecking, né? A parasimpático. gente tá Então, o o tempo simpático todo. está ativado o tempo todo, ele está o tempo todo naquilo que a gente chama de luta ou fuga. Então, é aquela pessoa assim, que você olha para ela e você está me olhando por quê? Eu falo, calma, mas eu só te olhei, né? Sim. Então a pessoa ela tá pronta para lutar e ela tá pronta, né, para fugir também. Isso caracteriza estresse crônico, né?
E estresse crônico vai desencadear em algum problema de saúde mental. Então, assim, gente, o que acontece na infância, o que acontece na gestação não fica lá, não. A gente carrega esse corpo aqui, que eram duas célulazinhas lá na barriga da mãe, até o cemitério. E esse Sim. corpo, ele tá com esse acúmulo de informações. Por isso que à medida que a gente vai se trabalhando, que a gente vai fazendo essas liberações, que a gente vai tomando consciência, as coisas elas vão melhorando, as coisas vão amenizando, a gente vai entendendo por que que eu faço o que eu faço. Porque a maioria das vezes a gente não entende por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente não se investiga, né? Então esse E é processo muito de engraçado. autoinvestigação, ele é mais do que necessário. Se a gente quer ser um ser humano melhor e se a gente quer criar seres humanos melhores, porque a informação chegou pra gente. Então a gente tem que fazer alguma coisa com ela. Elas não Sim. chegaram algumas gerações atrás, Exato, é bom a gente né? falar sobre isso, né? Eles não tiveram tantas informações, a gente já tem muita informação, hoje a gente tem. Eu falo que eu venho de uma geração, que eu sou um pouco mais velha que você, vou fazer 45. Então, assim, não se falava de fazer terapia. Se você me perguntasse há 5 anos atrás, Gisele, você quer fazer terapia? Eu daria risada. Se me falasse de inteligência emocional, então, o que é isso do corpo? Gente, eu era, assim, uma pessoa extremamente pesada, pesada. Eu sentia dores lombares. Hoje eu não sinto, eu faço muito, eu entendi a importância do exercício físico, ele nos ajuda, mas a gente também tem que se conhecer, a gente buscar. E não é só sobre fazer terapias ou não, mas entender o que o nosso corpo está nos informando. Ele nos informa o tempo todo. E a gente Gente, não para respirar é para terapia, observar. né? É respirar, gente. Quando falava para mim, respira, eu era aquela pessoa que falava assim, respirar. Respira! Imagina, eu era uma líder Eu e tô ficava assim. respirando. Eu falava, gente, o que é isso? Respira, eu já tô respirando. Eu não conseguia respirar. E eu demorei para respirar. Então é Uhum. importante a gente falar isso. Por quê? Porque hoje é muito performance, 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 performance. E tudo bem a gente performar. A gente tem que performar, né? Se a gente quer alcançar algumas coisas. Mas também se olhar. Porque se olhar é importantíssimo, gente. E buscar saber o que é isso? Por que eu tô sempre nesse lugar? Por que eu tô repetindo o mesmo padrão? Por que eu tô repetindo sempre as mesmas coisas? Por que o meu corpo tá sempre que acontece algo eu adoeço? Ou eu acho que eu posso culpar o outro? Hoje, e me conta, né? Eu contei um pouco não, tão, Sim. tão, né? Como é que foi? O que que sua mãe te contou? O que que você sabe sobre a sua gestação? Você tem irmãos? Não tem? Só um adendo. Eu fui a primeira filha, né? Tenho mais quatro irmãos. Como é que foi? Qual filha que você é? Como é que foi a gestação? Como é que foi a sua infância? Ai, gente. É assim, vamos por partes. Hoje eu tenho uma relação super saudável com a minha mãe. Estou em reconstrução com essa, graças a Deus, com Sim. essa conexão com ela. Foi muito importante para mim, mas eu nunca entendi isso. Então eu E nunca é sempre fui. tarde, né, Gi? Pra gente Não, fazer nunca. esse caminho de volta. Muito importante a gente falar disso. E assim, eu nunca tive uma relação boa com a minha mãe, então eu sempre culpei ela por tudo que acontecia, mas eu sempre fui uma pessoa que fazia as coisas acontecer. Eu venho de uma cidade do interior, de uma cidade muito pequena, com uma cultura também, e o que a minha mãe recebeu de informação, ela não queria que a gente fizesse igual. Então ela falava que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que ser alguém na vida, porque ela nunca pôde ter essa oportunidade. Hoje, quando eu perguntei para ela como foi a gestação, eu sou a segunda filha, ela tinha acabado de ter uma gravidez, ela teve uma gravidez aos 17 anos, e eu vim logo em seguida. Então, assim, ela tá passando por aquela parte da gravidez, acabou de ter um filho. Tava no puerpério e já engravidou. E o puerpério é a Exatamente. treva. Quem aí é mãe? É a treva ou não é, gente? E aí ela engravidou de mim. Nisso, meu pai perdeu o emprego. Ele trabalhava num banco e ele perdeu esse emprego. E a Então sua teve mãe vários. trabalhava? Não, minha mãe não. Ela tava recém-parida e engravidando de novo, né? Sim. E aí ela cuidava do meu irmão, e aí veio eu. Então vem tudo aquilo, nossa, não estou esperando. E aí ela falou que ela engordou muito na minha gravidez e que ela não conseguia dormir, que muitas coisas aconteceram ali. E assim, dar conta de duas crianças, ela era recém-casada, então toda aquela
aquela coisa, fora rejeições de família. Então tem muita coisa, ela é a única filha mulher, ela sempre teve que ser mãe dos irmãos, então tem toda uma coisa por trás, mas eu nunca enxerguei isso. Mas se tem uma coisa que a minha mãe é, uma mulher muito forte, ela sempre se reinventou, ela sempre trabalhou, ela trabalhava com tudo que ela podia, com as mãos e com o que ela tinha de conhecimento. Imagina, ela tem quarta série, mas ela fez Olha, muita coisa acontecer. é. E eu venho dessa mulher. Então eu falo que eu me reconstruí várias vezes na carreira, só que eu não conseguia olhar para ela e falar, mãe, você é meu espelho. Uhum. Porque a E gente é era bom parecida, mas reconhecer isso me isso, né? incomodava. É, se eu sou metade da mulher que eu sou hoje, é graças a ela, graças a Deus. Porque Sim. ela sempre me impulsionou, ela sempre teve essa pulsão dentro dela e ela me impulsionou a ser uma mulher. Mas eu era uma mulher muito forte, como ela foi uma mulher muito forte. É. E aí, e é engraçado eu falar sobre isso do meu pai do banco, porque eu entrei no banco. De toda a minha trajetória, gente, eu já mudei de profissões, eu sempre me inovei, eu sou muito de inovação, eu busco a inovação. E aí, quando eu entrei no banco, eu entrei naquele cargo, uma C-level, né? Toda assim. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Foi horrível. Mas eu não entendi. Depois eu entendi que muita coisa foi absorvido também. Tem a ver com a minha gestação. Lógico, gente, poderia ter sido a melhor C-level se eu tivesse metade do conhecimento que eu tenho hoje. Mas o movimento me chamou para outro lugar. Eu sempre acho que a gente tem uma outra coisa. Mas o que fica mais importante é isso. Eu não tinha uma boa relação com a minha mãe, hoje eu tenho. E ela me mostrou todo esse outro lugar, tudo que ela passou na gestação dela. E tudo isso eu sempre sentia no meu corpo, de não me encaixar, Uhum. mas eu tinha uma vontade de ir para o mundo, mas ao mesmo tempo eu queria voltar para a barriga da mãe. Gente, era uma confusão interna que eu não me entendia. Imagina quem estava do meu lado. É. É E muito. todo mundo passa por isso, né? Por isso que antes da gente Sim, sair rotulando as pessoas, a gente precisa ter um pouco mais de um olhar compassivo, porque tá todo sim, mundo enfrentando alguma coisa, mesmo que exato. não saiba o que seja, né? Mesmo que você não saiba, hoje eu consigo compreender. Então, quando as pessoas têm algumas reações, sabe, eu tento, do meu jeito, observar, acolher, deixar ela pôr para fora, porque é importante isso. Porque, assim, eu não posso julgar ela. Eu já fui e já fui pior, ou eu não preciso fazer tudo o que ela fez. Cada um tem uma forma, teve uma criação, tudo. Mas isso, como as pessoas que a gente é, porque a gente vai se moldando no mundo, vendo espelhos do mundo, e a gente vai vendo o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Eu acho que a gente chega nessa maturidade, eu acho que é o mais importante a gente falar disso. Sim. Mesmo a gente vendo de criações delicadas, de pais que também são feridos, que a gente pode ser humanos melhores e transformar o nosso redor melhor, né? Eu acredito muito nisso. E É passar pra nisso que eu frente de um acredito. jeito mais leve, né? Sim, porque ser leve é delicado, É, custa muito, ainda mais como mulher, né? sim. Agora, deixa eu só fazer uma observação, uma coisa muito Claro, interessante que eu acho que pode ajudar outras pessoas também dentro da sua fala. Observei dois pontos importantes quando você disse, né, contou da gestação da sua mãe, que foi muito, né, pertinho da do seu irmão, então ela estava ali puérpera, sim, né? Tem uma outra, já criando, cuidando de uma outra criança, tem uma outra criança, e nova. Então, se ela teve seu irmão com 17, você nasceu e ela de ter 19, né? Por aí. sim, E aí, você falou que, né, foi muito difícil, eu imagino, porque uma criança ali até 1 ano de idade, né, às vezes ela acorda muito à noite, trabalha, dá mais trabalho e tal, coisa normal. E você falou assim, ela não dormia muito bem, ela não dormia muito. sim, E aí imagina, né, o corpo daquela mulher que tá gerando uma vida, ela tá dando tudo que ela tem para aquela criança. E ela deu tudo que ela tinha pro seu irmão. E o corpo dela, e aí, não só sua mãe, mas muitas mulheres, a minha avó teve 13, eu acho, um atrás do outro. Então, assim, ela não teve tempo de recuperar, não, né? exatamente. Importante a sua Então, fala. o corpo dela não deu tempo, não conseguiu recuperar para que ela gerasse uma outra vida. Então, ela deu tudo dela para o seu irmão, ela deu tudo dela para te gerar. E aí ela não dormia.
Então, como Sim, é que o seu sistema nervoso foi começando a ser moldado? Em estado de alerta. perfeito, Eu porque eu não posso sempre vivi no descansar. overchecking. Eu não posso descansar. Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que produzir. Eu tenho que correr. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que isso. Eu tenho que aquilo. Por quê? Porque você foi um bebezinho gestado em um ambiente onde não tinha o descanso. E, gente, não é frescura. Grávida precisa descansar. O Excelente cérebro de uma colocação. grávida, ele está trabalhando 24 horas por dia, muito mais do que ele trabalha normalmente. Imagina, né? O bebê está recebendo aquilo tudo, 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 tudo. Então, a gente já tem alguns estudos que mostram que gravidez, né, uma muito atrás da outra, né, e a mãe ali demanda, tendo a demanda com o bebê, tendo a demanda com a casa, tendo a demanda com o marido, a vida está acontecendo, né? Não parou. Às vezes, fazendo algum trabalho, nem que seja trabalhos domésticos, é considerado um tipo de estresse crônico. E às vezes a mulher nem sabe que é um estresse crônico, até porque naquela época era normal, era a demanda normal da vida, né? Então a gente já nasce viciada em ambientes de estresse. Faz sentido, Gi? Total, excelente a sua colocação. Nossa, foi muito importante, porque eu tinha dificuldade de desacelerar. E quando eu desacelero, eu acho que o meu mundo caiu. E assim, eu sofri muito com isso. Eu não, eu performava 14, 16 horas, assim, e a minha vida era essa, assim, era uma rotatividade, assim, até que meu corpo pediu, né? Nossa, meu corpo pediu muito e eu não entendia. E não vou falar que hoje é desafiador isso para mim, é desafiador. Eu me desafio, fazer exercício, eu me desafio em academia. É muito. Gente, eu preciso até falar. É muito delicado. Eu não sabia. Quando os outros falavam, vai fazer visualização, e que eu estava nesses. Me cursando agora, eu fiquei emocionada, tá? Porque isso pega muito para mim. É. E, e assim, eu falava, gente, mas como assim? Tá mandando eu fazer visualização? Eu não consigo, meu cérebro não parava e eu não entendia. E Mas assim, não eu me parava, culpava. ele foi estruturado de uma outra forma, né? Até você conseguir fazer essas sinapses. Porque, gente, o nosso cérebro é plástico, então ele É, consegue. Né? A e eu gente mesmo vai fazendo novas sinapses e a gente consegue, E ao né? mesmo tempo, e aí ao mesmo tempo eu falava, gente, mas eu preciso fazer isso, mas eu não consigo. Então era uma cobrança, uma cobrança, uma cobrança, que eu adoeci nessa cobrança. Foi onde eu adoeci. Uhum. E eu não entendi. Foi horrível, porque Eu assim, imagino, né? Passar foi. por um burnout eu nunca passei, não sei, né? No corpo como é. Então, e aí quando eu entendi no terceiro que eu precisei pedir demissão, porque eu era tão sobrevivência, tanto no estado de sobrevivência, sempre naquele lugar, que eu fazia o que eu fazia com o sintoma? Colocava um band-aid, eu sentia, eu fazia uma viagem. E eu conto isso para muitas pessoas que entram quando eu faço a minha mentoria, eu falo muito sobre isso, gente. Até desculpa porque me Oh, emociona. eu fico tocada assim com a sua coragem, sua vulnerabilidade, porque e eu É, acho que é isso que ajuda a curar outras pessoas, né? A gente mostrar o nosso lugar de dor também, porque somos sim. todas E foi muito humanas. difícil, porque todo mundo achava que eu era mimada, que eu era aquela que tinha conquistado aquele lugar, mas ninguém entendia. Eu curava sintomas, então eu viajava, eu estava no melhor lugar, no melhor resort, no melhor país. O mar me curava naqueles dias, ou outras coisas que eu fazia, mas era um vazio muito interno, era horrível. Era horrível, era horrível, era horrível. Então eu voltava bem, daí 3 meses aquilo já voltava, aquela coisa ia voltando de não dormir. Eu tive muita dificuldade de dormir durante um tempo, eu não entendia, e aí eu coloquei o exercício, coloquei várias coisas, mas assim, eu nunca quis olhar para esse lugar. E quando eu comecei a olhar, gente, foram várias camadas, e ainda são, né? Várias camadas da cebola. E por que que eu tô hoje nesse lugar? Porque eu não quero ver outras pessoas se perdendo como eu me perdi, porque foi muito caro para mim. Foi muito caro, doeu muito. E só você sabe o preço que você pagou, não é, Gi? E aí eu Exato. falo assim, De apagar sintoma, né? é tão fácil a gente olhar para a vida do outro, às vezes uma foto, né? Um fragmento que a pessoa posta, ou que você vê na rua, ou vê ali no trabalho. Você fala, gente, mas aquela pessoa ali tá com a vida ganha, tá com isso, mas você não sabe o que que Sim, tá por trás, né?
Eu daquele fui ser chamada de humano que está ali doida na sua frente. eu fui muito chamada de doida quando eu pedi demissão, né, de um cargo num grande lugar, assim. Mas ninguém sabia o que eu estava sentindo, nem eu sabia o que eu estava sentindo, né? Então, assim, foi um estresse tão forte que meu corpo não aguentou. Meu corpo realmente ele adoeceu. E foi aonde eu entendi, quando o meu corpo adoeceu. Não era mais a mente, gente, era o corpo. Meu corpo ele não aguentava mais. E quantas mulheres, né, estão passando Sim. por isso hoje em dia? Mulheres das mais diversas Homens também, gente, idades, vários homens né? E também homens passam. também, claro. Mas assim, eu foquei nas mulheres porque Sim, porque a a mulher é gente mãe, carrega né? uma carga a mais, né? Sim. Claro, o homem tem todo o lugar dele assim, eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo, eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar com os homens, eu tenho muitos clientes homens mesmo, porque eu realmente gosto muito desse universo masculino. Mas as mulheres, elas têm essa carga a mais, né? Vamos parar para pensar lá na sua mãe. O seu pai estava lá, perdeu o emprego, trabalhava no banco, preocupado. Como que eu vou sustentar agora uma esposa Sim. e dois filhos? Como que vai ser? Com toda aquela responsabilidade do prover nas costas dele. Mas essa mulher, ela estava dando tudo de si. E aí, quando eu falo dar tudo de si, é tudo de si mesmo. Tudo que ela tinha no corpo dela, né? Tudo que ela tinha, e às vezes o que ela não tinha no emocional dela, porque essa mãe que está gerando uma vida, ela também foi uma filha, e ela também foi gestada, e aí tem, Sim. né, desdobra em muitas camadas. Então, nós mulheres, a gente acha, né, e principalmente nesse mundo moderno, que a gente tem que performar mesmo, que a gente tem que dar conta, e que, não, isso aí é frescura. Se fulano tá dando conta, eu dou conta também, mas cada um tem um corpo, cada um tem uma história, cada um tem um tipo de resistência, E cada um tem uma respeitar dor, isso, né? e tem que Exato. respeitar. Tem que respeitar porque é muito, é muito, é muito fácil a gente se perder e adoecer. Você ainda teve, né? Eu li a Flávia, ele é mandando um coraçãozinho fofa. Você ainda teve, Gi, sabe, esse time de, opa, deixa eu ir. Através de sintomas, né? Através de adoecimentos, através do seu corpo falando para você. Chegou uma hora que você escutou. Mas tem muitas pessoas que não escutam. Muitas pessoas que não escutam. E a gente tem E que isso é respeitar isso, perigoso, né? Mas a gente também né? tem que respeitar, porque assim, a gente conseguiu enxergar isso e a gente trabalha isso e a gente consegue falar sobre isso. A nossa intenção aqui é até falar se as pessoas estão sentindo esses sintomas, se elas enxergam esses sintomas nelas, para elas verem, olharem com carinho, se Sim. olharem. Mas a gente tem que entender que muita gente não quer também. A gente tem que respeitar que nem todo mundo quer olhar para isso, Sim. porque dói, Dói muito. dói. Gente, dói. É desafiador, E sabe o mas que que eu vale acho que muito a mais pena. dói? Não sei se você concorda comigo, Gi, e a gente precisa finalizar, porque já Sim, deu sim, 18 já e 20. eu também não, Mas porque eu tem o acredito tempo, que o né? que mais dói, sabe, é a gente abrir mão das narrativas que a gente contou pra gente e pros outros. A Perfeito. vida inteira que mantém a gente naquele lugar. Então, eu acho que isso é o ponto que mais dói dentro desse caminho de procurar ajuda e do autoconhecimento. Porque eu vou ver que eu sou, né, o personagem que está se repetindo ali em todas as situações, em todas as relações. Então, eu só tenho o poder de mudar a mim mesmo. E às vezes abrir mão disso tudo deixa a gente nua. Exato, a gente tem que despir, né? Se despir. E aí o que acontece? Às vezes a gente não está preparado para se despir. Por quê? Eu não quero que o outro saiba. Não. Como assim eu vou parar de contar a história de que eu sou assim, de que eu não faço isso, porque eu apanhei, porque minha mãe foi isso, porque meu pai foi aquilo, porque fizeram isso comigo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. As histórias que E nos vou contamos. assumir o lugar de assim, hoje eu me materno, eu sou a protagonista da minha vida, eu cuido daquela criança, eu cuido daquele bebê, eu gesto aquela Nayara de novo, aquela Gisele de novo, eu gesto os meus projetos com mais leveza. Eu durmo enquanto eu gesto os meus projetos também, eu posso descansar, eu posso relaxar, mas abrir mão disso tudo, às vezes a gente fica sem nada.
Então, às vezes, Sim. né, tem, não lembro de E quem que como que eu é. me vejo sem nada, sem um cargo, sem um título, sem funções? Porque hoje a gente se apresenta com cargos, títulos, Sim, funções. A gente não apresenta. Quem somos nós? é, E eu sempre faço essa pergunta. São três perguntas básicas, né? sim, O que que você faz, entrega melhor que o outro não entrega? Quem é você sem seus cargos, seus títulos? É para fechar, tá, gente? Eu tô até fazendo essa pergunta para todos terem reflexão. Quem é você sem seus cargos, sem seus títulos, sem suas funções? O que que você faz? Que ninguém faz e entrega como você entrega. E quem você quer se tornar? Porque, gente, quem a gente quer se tornar é o quanto a gente está disponível, está disposto. A gente sempre está buscando a melhor tecnologia, o melhor cabelo, o melhor procedimento, melhor esmalte, melhor tudo. Mas e a gente? é. Quem eu quero me tornar? Quem eu quero ser para o mundo? Quem eu quero entregar? O que eu quero entregar para o mundo? A gente E esquece disso, né? esquece. E só uma dica, né, na hora de responder uma dessas perguntas aí. A nossa maior realização, ela tá muito conectada com a nossa maior dor. Sempre. Então, fica só essa dica. Gente, Gente, aproveite. amei. A gente Eu vai acho que fazer a gente pode mais, até continuar, né, trazendo Gi? mais. É, a gente vai fazer várias, porque a Faça a gente parte precisa. 2. Para a gente ir aprofundando isso. E É, que vocês, se algum insight gerar, se quiserem tirar dúvida, nos procurem, por porque, gente, é favor. tão importante. Quanto mais a gente entender, É. respirar e saber quem somos nós, o que a gente tem de importante, o que, que a gente pode entregar para o mundo. Gente, se a gente souber o que a gente tem que é nato nós, a Sim. gente transforma lugares, transforma vidas, transforma muita coisa. E é desse lugar que é tudo. Transforma o ambiente que a gente tá, né? Porque às vezes a gente quer salvar o mundo, mas a gente pode transformar aquele ambiente que a gente tá, e isso é Apenas maravilhoso, a pessoa ao seu redor, né? não é? Então, assim, deixem, né? Encaminha essa live para quem precisar de Sim. escutar, assistir. Deixa pergunta nos comentários também, que a gente vai A responder. gente vai A deixar gente vai deixar gravado. salva, subir É, lá no YouTube, né, Gi? Para sim. ficar mais fácil a visualização, e aí a gente manda o link. E Mas aí... a gente pode deixar também no Insta para quem pode Sim, assistir depois pelo horário e as é, pessoas deixarem comentários. Gente, importante, deixem comentários que a gente vai responder. sim, por favor. E se quiserem, né, mandar por mensagem alguma dúvida, caso seja, né, assim, mais pessoal, mas pode tanto para mim quanto Sim, para a Gi, a gente está aqui para servir. O objetivo é a gente transbordar isso que a gente, porque a gente recebeu demais, né, Gi? É muita cura sim, que a gente já conseguiu realizar através dos nossos movimentos. E a gente precisa democratizar isso, porque muitas pessoas não vão ter condições de fazer todos os processos terapêuticos que eu faço, que a Gi faz, sim, né? Fazer todos os cursos, ir em todos os congressos, imersões, tudo, porque isso exige sim tempo, energia e dinheiro. E tem gente que não tem alguma dessas moedas de verdade para estar investindo, sim. mas a gente pode democratizar isso espalhando, né? Através de uma live, através de um vídeo, através de uma postagem. O que a gente quer hoje E mesmo é esse isso, é o conscientizar. propósito, Sim. né? Mostrar que Então, as pessoas podem, da forma como elas conseguirem, sim. entenderem um pouquinho do que elas estão sentindo, né? Exatamente. É usar as redes sociais, né, esse ambiente aqui, para realmente promover, né, saúde mental, bem-estar, clareza, né? Então, Importante, muito né? obrigada, Gi, assim, pela sua coragem, Obrigada pela a sua você pelo vulnerabilidade, por essa convite. troca maravilhosa. Eu amei. Obrigada a Eu cada um de também. vocês que passaram por aqui, estiveram ao vivo com a gente, que está assistindo agora, né, a gravação também. É um prazer. E olhem para a história de vocês com um olhar compassivo. E olhem também para a história dos pais de vocês com esse olhar compassivo. E ressignifiquem esses É, sentimentos, né? É assim, gente, eu sei que vai falar, é fácil você falar, ressignifica, mas se a gente tiver um outro olhar, a gente consegue. consegue. Eu acho que é o mais importante. Com Gente, certeza. gratidão. Muito Se alguém quiser obrigada, seguir a gente. Até a Nai, né? Que eu próxima. acho que ela sempre está falando muito, ela é terapeuta. E aí a gente vai aqui e a gente vai continuar.
Vamos né, sim. nossa jornada. Primeira Foi de um muitas, prazer. Gi. Obrigada, viu, Foi um querida? prazer. Fica com Deus. Tchau, gente. Amém. Beijo Tchau, tchau, grande. gente. Tchau, tchau.